Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri já por mais de 30 anos, quase 40 anos, com mais de 500 plenários de júri realizados não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil. E hoje a gente lança esse vídeo tratando de mais um tema palpitante e interessante para aqueles que atuam ou desejam atuar nessa magnífica seara, campo do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Qual seja, vamos tratar hoje em rápidas pinceladas do procedimento especial ou bifásico do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Saibamos que o procedimento do júri é um procedimento totalmente especial, especializado, ou seja, tem as suas peculiaridades, que o difere, o distingue de outros procedimentos, nomeadamente o procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, o procedimento do júri, ele tem previsão ali no Código de Processo Penal, tá bom? Que é o Decreto-Lei 3689 de 1941. 3689 de 41. É o atual Código de Processo Penal, em cujos artigos 406 ao 497, 406/497, trata justamente desse procedimento especial ou bifásico do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Então percebam, colegas, amigos aí de todo o Brasil, que nós temos aí mais de 90 artigos, repito, e não é pouco, que trata só desse procedimento especial ou bifásico do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Isso já justifica uma verdadeira especialização do colega advogado, advogada. Não basta hoje no Brasil ser advogado criminalista, atuar na área criminal. É necessário também, no que toca ao Tribunal do Júri, você fazer aí uma verdadeira especialização nessa esplendorosa área do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Porque são muitos artigos. Não bastassem os artigos, temos em cada um deles as interpretações dos tribunais, as interpretações dos doutrinadores e a prática, né? Sem dúvida nenhuma, a prática do dia a dia, que vai envolver aí esses mais de 90 artigos. Né? Então, há necessidade, assim, de que o colega que queira atuar no Tribunal Popular, procure aí inteirar-se dessa magnífica seara, magnífico campo do Tribunal do Júri, lendo doutrinadores, julgados a respeito, tá bom? Esse procedimento bifásico ou escalonado do procedimento especial do júri tem, por início, como já dito, lá o artigo 406. E começa ali, né, com o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, que é raro, é a exceção. De regra, é a denúncia. É o Ministério Público quem oferece a denúncia. Denuncia o réu, incursionando em um ou mais dos crimes dolosos contra o bem jurídico vida, tentados ou consumados. Os crimes dolosos da competência originária do júri, como já sabemos, são aqueles, né? O homicídio, o induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio e aborto, tá bom? São os crimes da competência originária. O Tribunal do Júri tem uma competência privativa para conhecer desses crimes. Só ele. É a competência geral, é a competência geral que o Tribunal do Júri tem sobre esses crimes, ok? É
o juiz natural geral, comum. Estou enfatizando isso porque, às vezes, se a pessoa tiver um foro privilegiado, né? Um foro em razão da função exercida, foro por prerrogativa de função, aí o juiz natural dele não será o tribunal do júri, esse popular, mas sim outro, estabelecido no próprio texto constitucional. Ou seja, a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D, estabelece a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E, quando o autor do crime tiver foro, tá, privilegiado, tá, em razão da prerrogativa de função, o próprio texto irá excepcionar essa regra geral do artigo 5º, inciso 38, a linha D. Como? Por exemplo, se o prefeito praticar um crime doloso contra a vida, o juiz natural dele, tá bom? Será o TJ do respectivo Estado-membro. Se for o governador, será o STJ. Né? Será o STJ. Um desembargador, o STJ. E por aí vai. Então, o procedimento do júri, a primeira fase, vai do artigo 406, de regra com recebimento da denúncia, e vai até sentença de pronúncia. Sentença de pronúncia. Que, aliás, é a única das 4 possíveis decisões ao juiz ao término da primeira fase, é a única que remete o réu para a segunda fase do júri. A segunda fase do júri tem início ali no artigo 422. Artigo 422 do CPP é quando o juiz, após o trânsito em julgado, a preclusão da sentença de pronúncia, ele abre vista primeiro à acusação e depois à defesa, para que, no prazo de 5 dias, se manifestem, né? Se manifesta acerca da acusação, nomeadamente para requerer diligência, juntar documentos e também indicar o rol de testemunhas. Então, a primeira fase, voltando, vai da denúncia até a sentença de pronúncia, até o trânsito em julgado, né, da sentença de pronúncia, e tem início com a manifestação das partes, ali no artigo 422, e termina justamente com a prolação de sentença pelo juiz-presidente lá no plenário de julgamento, lá no plenário de júri. Tá? Então temos aí 2 fases bem distintas. A primeira, tá bom? Que é um juízo de admissibilidade da acusação. Não existe condenação na primeira fase do júri. O juiz, ao final, vai simplesmente dizer se é caso ou não de remeter o réu para a segunda fase do júri, lá no plenário de julgamento, diante dos 7 jurados. Nessa segunda fase, também chamada de judicium causae, ou juízo da causa, juízo de mérito, enfim, é onde efetivamente o réu será condenado ou absolvido soberanamente pelo conselho de sentença, composto de 7 cidadãos leigos, os jurados. E na primeira fase, não. Na primeira fase, o juiz limita-se a saber se existem indícios suficientes de autoria ou participação do réu na prática de um crime doloso contra a vida, bem como se existe ali prova da existência de sua materialidade. Tá bom? Materialidade. Lembrando que todo crime doloso contra a vida, de regra, deixa vestígios. Salvo aí, né, nas tentativas brancas ou incruentas, tá? Onde não há lesão. Mas a regra geral é que deixa vestígio, materialidade. Tá bom? Pois bem, então, eis aí as 2 fases bem delineadas desse procedimento bifásico, escalonado ou bifásico do tribunal do júri. 2 fases bem distintas e que, portanto, exigem muito do advogado, da advogada, que querem abraçar, começar a desbravar
essa apaixonante, eletrizante, sensacional mesmo, seara, campo do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Com essas considerações, a gente procurou aí, né, entregar pelo menos um amendoinzinho, né, um amendoim do que seja aí essas duas fases do Tribunal Popular e do Tribunal do Júri, tá bom, gente? Lembrando que o nosso escritório, ele conta hoje com um segmento muito importante, que é a mentoria no Tribunal do Júri. Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma assessoria ou mesmo parceria que a gente oferece ao colega advogado, advogada de todo o Brasil que tenha ou possa vir a ter aí no seu escritório um cliente procurando para patrocínio em causa do Tribunal do Júri. E às vezes o colega, por inexperiência, ou por nunca ter feito júri, ou ter feito poucos júris, tá? Não se sente seguro, confiante em pegar a causa. E às vezes dispensa o cliente. E hoje a situação não está mais para dispensar cliente, né? Mas também temos que ter o quê? Responsabilidade. Isto é, pegar a causa e ter uma atuação eficaz, a contento, tá? Então, pensando nisso, é que nós criamos aqui no escritório Sanches Calvo Advogados essa mentoria para proporcionar, tá, um subsídio, um auxílio, tá bom? Ao colega que tenha ou possa vir a ter uma causa concreta, um processo real no Tribunal do Júri. Para saber mais sobre isso, entre em contato agora mesmo conosco, tá bom? Vejo vocês assim no próximo vídeo. Até lá, gente. Obrigado.